Saudação de paz, queridos. Nós estamos na TV CPAD, sou o pastor Israel Ferreira e queremos prosseguir falando sobre as crises pós-pandemia. Mas hoje eu vou chamar um assunto bastante específico. Nós falamos um vídeo, nós apresentamos um vídeo falando sobre a violência doméstica e hoje nós queremos falar como pastor eu posso lidar, como psicólogo, como alguém pode cuidar dessas pessoas. Existem muitas mulheres divorciadas, mulheres que estão assustadas, mulheres que foram violentadas e que ficam em casa, tem medo de ir para a igreja, tem medo de sair, tem medo de se movimentar, tem medo de ir na rua. Então se estabelece um processo patológico nessas mulheres, de medo, de culpa, e depois que muitos desses casamentos vítimas de violência, eles acabam em divórcio, em separação permanente. E isso vai gerar nessas irmãs da igreja que às vezes elas se tornam lá no canto, abandonadas, desprezadas, divorciadas, foi violentada, que importância ela tem? E às vezes nós, líderes, precisamos não dar importância para quem não tem importância. Dá importância para quem não tem ninguém para cuidar, que é uma mulher que acabou de sair de um relacionamento tóxico, de um relacionamento violento, e nós precisamos muito cuidar dessas mulheres. Essas mulheres elas têm medo de voltar a se casar, medo do marido que saiu e foi embora, medo da alienação parental, de perder o seu filho para aquele homem e a justiça dar grande causa para ele. Então existem muitos medos, medo de não ter como se manter. Muitas mulheres vivem com maridos por causa da manutenção financeira. Então são medos reais que as mulheres têm. Outra coisa que elas têm muito é a culpa. Mas por que me comportei assim? Aliás, as pessoas violentadas, estupradas também, têm sempre um sentimento de culpa com elas, imaginando eu poderia ter feito diferente. Mas se você foi violentada, se essa mulher foi violentada, ela não tem culpa não. Quem violentou será o culpado. Mas as mulheres desenvolvem um processo de culpa e se sentir ameaçada constantemente, não é? E se sentirem abandonada, desprezada, sofrida. Esta é a realidade das mulheres que foram, não mulheres que simplesmente teve um divórcio, mas mulheres que chegaram ao divórcio vítimas de maridos violentos. Não precisa ser violência física, existe uma violência verbal, que ela se divide em psicológica e moral, que é a forma que o marido trata a mulher tão humilhante, de tanto menosprezo, de tanta violência nas palavras, que as palavras matam, e estas mulheres se tornam bastante tristes, bastante doentes. Aí, as mulheres que são vítimas dessas violências, elas vão desenvolver processos patológicos diversos. Podem desenvolver, primeiro vem o medo, a culpa, não é? São os sentimentos, as emoções, vai sentir problema sério de autoestima, porque é isso que aquele homem abusador faz, é botar aquela mulher para baixo para sentir ninguém. Então essas mulheres desenvolvem uma baixa autoestima, isso é fatal, a mulher se sente para baixo, ninguém, acabada, derrotada, vitimizada, sofrida, abandonada. Então é muito importante que nós, pastores, líderes, igrejas, vamos atentar para as pessoas, as minorias sofridas e abandonadas, desprestigiadas da nossa igreja. E uma dessas minorias são as mulheres que terminaram seus casamentos, sendo vítimas de violência, de abandono, de alienação parental em relação aos filhos, vítima de abusos, vítima de controle demasiado do marido sobre ela, uma vítima que nem queria terminar o casamento, nem queria se divorciar, não queria que tudo acabasse, mas acabou. E estas mulheres que são vítimas e que continuaram vítimas o resto das suas vidas, nós precisamos cuidar delas. É preciso ter irmãs da igreja treinadas, orientadas, para aproximar, para trazer as pessoas para o meio, para o ambiente da igreja,
Às vezes uma mulher divorciada, em função dessas coisas todas, tem alguns ambientes evangélicos que ela é hostilizada, menosprezada por algumas outras mulheres, que não imaginam quanto custou ela estar ali. O preço que ela pagou por ter casado com aquele marido que ela casou. E às vezes falta amor, acolhimento, respeito àquela mulher que foi vítima de uma violência tal que o casamento chegou ao fim. E são pessoas, muitas pessoas assim, que vêm de um divórcio com conflito, com briga, com crise diversas. E essa mulher precisa de apoio, de acolhimento, de ajuda. Então, qual é o nosso papel? Primeiro, aquilo que nós chamaríamos na medicina e na psicologia de anamnese. Alguém precisa ouvir essa irmã. Ela terminou de sair do divórcio. Ela está vivendo um tempo dificílimo. É preciso que alguém ouça essa irmã para ver se ela está precisando de algum apoio. Muitas delas chegam pós-divórcio, pós-separação, depois de um conflito, de um tempo de abuso que pode durar 10, 15, 20 anos, sendo violentadas emocional e fisicamente, sexualmente até. Essas mulheres vão precisar de ser tratadas, acolhidas. É preciso que a igreja crie um ambiente de acolhimento para essas pessoas que estão voltando para a igreja, ou que nunca saíram da igreja, estão lá. E é preciso que as irmãs da igreja sejam treinadas para cuidar dessa pessoa. Talvez ela precise de alguém pagar um psicólogo para ela ir, para ela recuperar sua autoestima, recuperar seu ânimo, recuperar sua motivação, recuperar sua razão de viver, recuperar sua fé, recuperar sua alegria, recuperar seu ânimo. E esse é um assunto de igreja. A igreja precisa cuidar daquelas pessoas que estão precisando dela. E nós ali precisamos estar atentos para esses casos de casamentos que terminam e terminam de uma forma violenta. E às vezes ninguém se aproxima daquela irmã para dizer, precisando de alguma coisa. A igreja precisa ser mais acolhedora. Nós precisamos ensinar nossas igrejas a ser mais acolhedora, cuidar mais dessas irmãs que tiveram, às vezes, eu conheço de separação aqui, que as mulheres se separaram com marido que amavam. Elas amavam seus maridos. Mas elas se separaram, eles não fizeram nada com elas. Mas marido que abusou das suas filhas, eles eram chamados padrastos, não é? Que se chamam no interior. E eles abusaram das filhas daquela irmã. E aquela irmã se afastou dele. Isso a dor talvez seja maior ainda, porque quando você se livra de um abusador próprio, ela está se livrando de que ele abusou. Ela está se afastando de um marido que até amou em determinado momento. Mas se afasta dele exatamente pelo mal que ele fez à sua filha. E aí já é um outro problema muito sério, que precisa todo mundo pensar em ajudar quem precisa de nós. A igreja é um lugar de paz, de resposta, de solução, de alegria, de vitória, de cura, de libertação. Temos que ter essa visão de igreja, lugar de libertação, lugar de cura da alma das pessoas. E nós, como pastores, precisamos liderar isso. Cuidar das irmãs divorciadas que estão na igreja. Trazer uma palavra para elas. Uma palavra sábia, prudente. Não de crítica, não dizer onde você errou. Não. De acolher a pessoa nas suas dores, nas suas angústias, na sua solidão, na sua tristeza. É isso. Nós precisamos muito disso. Muito de cuidar das pessoas que precisam de nós. E existe esse grupo de pessoas, como eu falei no vídeo anterior sobre o abuso. Eu quero falar que neste momento difícil, nós precisamos acolher essas pessoas que foram vítimas de abuso, que voltaram para a igreja, que estão na igreja, que se congregam assustadas, com medo de o homem voltar, com medo da violência, se escondendo, mudando de endereço. Estão abaladas. Precisa de encaminhar para um profissional, talvez, para ajudar, curar a depressão, a ansiedade, o estresse pós-traumático, que é uma coisa que vai acontecer. Ela tem um trauma
Você vai ter um estresse pós-traumático, aquela angústia, aquela solidão, aquela tristeza, aquele ressentimento, aquele ódio. São coisas que a igreja precisa curar. A igreja precisa ajudar as pessoas a se libertarem dos seus ressentimentos, dos seus medos, das suas angústias, das suas patologias, das suas tristezas. Deus abençoe você ricamente. Que Deus nos abençoe, nos dê sabedoria. Eu sempre estou pedindo a Deus sabedoria, porque são muitos assuntos que caem na nossa mesa, que vêm ao nosso gabinete, e assuntos assim, que mulher está sendo desprezada no meio das outras mulheres, porque houve divórcio, aconteceu uma tragédia, ela foi violentada e se divorciaram, maridos violentos. Que Deus nos abençoe essas irmãs. Que Deus abençoe a igreja para entender que nós não temos, nós não desprezamos ninguém. Nós não temos conceitos pejorativos contra ninguém. Nós amamos a todos. Nós não temos acepção de pessoas. E todas as pessoas precisam ser amadas e cuidadas pela igreja. Que Deus nos abençoe e nos ajude em nome de Jesus. Revistas de Escola Dominical da CPAD do primeiro trimestre de 2021. Lições bíblicas de adultos com o tema O Verdadeiro Pentecostalismo. Estudaremos pontos da doutrina pentecostal que nos identificam como um movimento poderoso do Espírito Santo. Prepare-se para uma imersão sobre a atualidade dos dons espirituais, comentada pelo pastor Ezequias Soares, autor de diversos livros, graduado em letras, mestre em ciência da religião, professor de hebraico, grego e apologia cristã. Entenda mais sobre a pessoa e atuação do Espírito Santo, o compromisso com a palavra de Deus, o batismo no Espírito Santo, a atualidade dos dons, os frutos do Espírito, o poder para curar e muito mais. O mover do Espírito gera uma marca profunda em cada um de nós. Esta é nossa identidade. Este é o legado dos céus para todo cristão. Sejamos revestidos deste santo poder para anunciar o reino de Deus. Ligue agora, 0800 021 7373. A ligação é gratuita. Ou acesse nossa loja virtual, cpad.com.br. A venda em todas as lojas da CPAD e na livraria mais próxima de você. CPAD, a editora da Escola Dominical. Não temas, é hora de virar a página. Vivemos uma onda de ataques ao movimento pentecostal e a fé de muitos tem se esfriado. É chegada a hora de clamarmos por um avivamento para nosso tempo. Participe deste movimento. A promessa é para vós e vossos filhos. Uma campanha nacional pela busca do batismo com o Espírito Santo e dos dons espirituais. Nossos objetivos: até o dia 18 de junho, 110 mil crentes batizados com o Espírito Santo e 110 mil crentes batizados nas águas. Programa de leitura de toda a Bíblia até o final da campanha. No dia 18 de junho, uma grande vigília nacional de clamor. Manda, Senhor, um avivamento. E no dia 20 de junho, culto de celebração dos 110 anos das Assembleias de Deus no Brasil. Envolva-se neste mover de Deus. A promessa é para vós e vossos filhos. Uma realização CGADB e CPAD.